Maravilha. Quando você falou numa coisa interessante que é o equilíbrio. Sim. Ele tem a ver também com uma questão que é a sabedoria. O autoconhecimento, para eu saber que eu estou fora do meu eixo, eu tenho que saber onde é o meu eixo, onde é o equilíbrio. Tem a ver desse autoconhecimento. A senhora fala muito sobre a sabedoria. Eu já ouvi até um termo muito legal, que é a sabedoria perfeita. No budismo fala de sabedoria perfeita. Só que como que a gente atinge a sabedoria perfeita? Como buscar equilíbrio? Como achar tempo para meditar, por exemplo? Existem uns textos muito antigos, da época de Buda, nós estamos falando de 2.600 anos atrás, né? Ele é cerca de 6 séculos antes de Jesus, né? Em que ele fala que é chamado Sutras da Sabedoria Perfeita. Não é um só, são vários. Um deles é chamado Sutra do Diamante, aquele que quebra como um diamante, né? Que é inquebrantável, mas que quebra toda a ignorância. Tem outro que chama o Sutra da Grande Sabedoria Perfeita. São palavras de Buda, ensinamentos que ele deu quando estava vivo. Como é que nós acessamos isso? E ele dizia, quando ele ia fazer palestras, que as pessoas chamavam, e diziam assim, todos aqui são Budas. Mas se não houver uma procura, não há um encontro. Então não é uma coisa que eu nasci com ela que é inata e nem alguma coisa que alguém pode nos dar, mas é alguma coisa que eu procuro, que eu vou atrás. O que é essa sabedoria? Que não é a inteligência do dia a dia, mas que essa inteligência do dia a dia pode ser a alavanca para eu acessar a sabedoria. Tem um texto lindíssimo de um monge fundador da nossa ordem no Japão do século XIII, que se chama em japonês Hotsubodai Shin, acordar para a mente desperta. Veja que interessante, acordar para a mente desperta. E ele vai dizer para a gente acordar para essa mente, é a mente que diz o seguinte, como eu faço com que todos os seres antes de mim acessem a sabedoria perfeita? Não é eu que vou lá. Como fazer com que todos antes de mim possam? E a gente fala, eu voto altruísta, né? Eu voto, não é eu vou chegar primeiro, eu quero ser o primeiro. Não, eu não quero ser o primeiro. Eu quero ser o último dessa história. Mas como fazer com que os outros despertem? E diz que essa mente à procura da sabedoria começa pela mente discriminatória, que é a mente comum. Discriminatória no sentido que ela diferencia. Eu diferencio o microfone da água e da mesa. Não digo quem é melhor ou pior. A mente que diferencia, ela é a mente que nos leva à sabedoria. Então, eu não tenho que anular o meu processo mental, a minha inteligência, a minha capacidade de percepção, que é uma percepção que está dependendo daquilo que eu estudei, onde eu me formei, da minha família, e que vai ver o mundo em um certo ângulo, né? Mas você vai além disso. E você vai percebendo, não, isso aqui é minha mãe, isso aqui é meu pai, essa foi minha experiência na escola, foi o livro que eu li, e que foi me modificando, porque nós não somos cópias do passado, né? Nós recebemos essa influência muito grande, mas a gente vai recebendo outras influências também que vão nos transformando. E se eu quero acessar a sabedoria, a perfeição da sabedoria, a compreensão clara da realidade, a percepção clara, sem colocar nada em cima dela, eu treino. É treino. E meditação é treino. Eu falo, é musculação de neurônios. Se eu quero ter um bíceps melhor, eu vou fazer alguns exercícios para o bíceps. E se eu quero ter mais capacidade de percepção mais clara da realidade, eu vou treinar minha percepção. E eu vou ler textos que me ajudem e vou fazer práticas de meditação. É difícil, no começo, um horror. Quando eu comecei, eu não ficava 5 minutos, aquilo não passava. Mas eu teimei que eu queria fazer aquilo. Os Beatles meditavam, afinal, né? Tinha muitas pessoas inteligentes, o pessoal do Pink Floyd, era toda uma turma que era inteligentíssima, e eles meditavam. Eu falei, o que esse povo está fazendo? Eu sou capaz de fazer, se eles fazem, eu posso. E eu comecei. Eu pus um reloginho na minha frente, aquilo não andava. Eu ficava olhando, aquela coisa não anda, o que é isso, né? E eu falei, mas eu insisti. Quando eu fui capaz de sentar 15 minutos sozinha em casa, eu fui sentar com um grupo, que sentava naquela época 35 minutos. E aí, de repente, você percebe que com outras pessoas é mais fácil. Porque você quer se mexer e o cara do seu lado não se mexe. Era Estados Unidos, Califórnia, e americanos são muito determinados, né? Se eles entram numa coisa para fazer, eles fazem de verdade. Eu achei que era a única que ficava olhando para o lado. Estão mexendo, não estão mexendo, porque estavam todos quietinhos. E aí você aprende a ficar quieto.
Você aprende a sentar, aprende a meditar, aprende a olhar para dentro e perceber quantas coisas rolam na nossa cabeça, na nossa mente. Tem pensamentos, memórias, ansiedades, alegrias, tristezas, filminhos que ficam passando. A mente, Sua Santidade diz isso, Dalai Lama, que eu adoro essa frase, a mente é incessante e luminosa. Olha só. Enquanto você percebe isso, porque a pessoa tem ideia, meditar tem que ficar quieto, tem que apagar a mente, não pode pensar em nada, isso é falso. É observar esse movimento incessante, essa coisa linda que é a mente humana. Não para, né? Não A minha tá cozinhando sempre aqui, né? Você conhece, né, Isa? Mas a gente começa a perceber as pausas, os intervalos, como a fala. Quando nós falamos, se fosse num texto, tem ponto e vírgula, tem ponto, tem outro parágrafo, tem outro, né? E a gente não percebe que a mente também é assim. A gente acostuma a ver só o movimento dela. Aí começa a perceber que há pausas, que há intervalos. E eles são lindos também. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível pra você?